Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou agora ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Haja garganta. Por isso, deixa seu like e se inscreve no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br, que lá você vai poder ver outras leituras que fiz, além dessa, né? Outra coisa importante é que todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal, quanto de governos estaduais ou de municípios. Para quem acompanha o áudio aqui com leitura ou vídeo, vai ver que em muitas leis se tem parte do texto riscado. Significa dizer que o trecho foi revogado ou alterado por leis posteriores. E estas partes eu não vou ler. Então, vamos começar? Boa leitura! Lei número 11416, de 15 de dezembro de 2006, dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Revoga as leis números 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004 e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Artigo 2º. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. 1. Analista judiciário. 2. Técnico judiciário. 3. Auxiliar judiciário. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º desta lei são estruturados em classes e padrões na forma do anexo 1 desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. 1. Área judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como a elaboração de pareceres jurídicos. 2. Áreas de apoio especializado, compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas a critério da administração. 3. Área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamentos e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias formação especializada por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento observando o seguinte. 1. Carreira de analista judiciário. Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. 2. Carreira de técnico judiciário, execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. 3. Carreira de auxiliar judiciário, atividade básica de apoio operacional. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especial, serão enquadrados na especialidade oficial de justiça avaliador federal, redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. Parágrafo 2º. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas
As funções de segurança são conferidas às denominações de inspetor e agente de segurança judiciários, respectivamente, para fins de identificação funcional. Artigo 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas escalonadas de FC1 a FC6 e os cargos de comissão escalonados de CJ1 a CJ4 para exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para os restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Parágrafo 2º. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Parágrafo 3º. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Parágrafo 4º. Os servidores designados para exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até 1 ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de função comissionada de que trata o parágrafo 4º deste artigo em curso de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada 2 anos, sob a responsabilidade do respectivo órgão do Poder Judiciário da União. Parágrafo 6º. Os critérios para exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal na forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º. Para a investidura em cargo de comissão, ressalvada as situações constituídas, serão exigidas formação superior, aplicando-se o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo, quando aos titulares de cargo em comissão de natureza gerencial. Artigo 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante magistrado determinante da incompatibilidade do ingresso na carreira. Artigo 7º. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe A respectiva após aprovação em concurso público de provas ou de provas de título. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir como etapa do concurso público programa de formação de caráter eliminatório, classificatório, eliminatório e classificatório. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para ingresso. 1. Para o cargo de analista judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena correlacionado com a especialidade, se for o caso. 2. Para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino superior completo. Redação dada pela Lei nº 11.456 de 2022. 3. Para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso. Do desenvolvimento na carreira. Artigo 9º. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, sob critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.
Parágrafo 2º. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista em regulamento. Artigo 10º. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como o desenvolvimento gerencial visando a preparação dos servidores para desempenhar as atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Da remuneração. Artigo 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária, gage, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. Artigo 12. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são os constantes do anexo 2 desta lei. Artigo 13. A gratificação judiciária gage será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput será implementado gradativamente sobre os valores fixados no anexo 2 desta lei e corresponderá à redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. 97% a partir de 1º de junho de 2016, redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. 2. 104% a partir de 1º de julho de 2016, redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. 3. 108% a partir de 1º de novembro de 2016. 4. 113% a partir de 1º de junho de 2017. 5. 122% a partir de 1º de novembro de 2017. 6. 125% a partir de 1º de junho de 2018. 7. 130% a partir de 1º de novembro de 2018. E 8º, integralmente a partir de 1º de janeiro de 2019. Todos esses itens incluídos pela Lei nº 13.317 de 2016. Parágrafo 2º. Servidores retribuídos pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionada constantes no anexo 3 e 4 desta lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a administração pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo. Parágrafo 3º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento a gratificação de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgão, união ou para a fundação de previdência complementar do servidor público federal do Poder Judiciário, FUNPRESP-JUD, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. Artigo 14. É instituído o adicional de qualificação, a que destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ação de treinamento, título, diploma ou certificado de curso de pós-graduação em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para o ingresso do cargo. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Para o efeito disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação na forma da legislação. Parágrafo 4º. Serão admitidos cursos de pós-graduação, lato sensu, somente com duração mínima de 360 horas. Parágrafo 5º. O adicional será considerado no cálculo dos proventos das pensões somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo disposto no inciso 5 do artigo 15 desta lei. Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário portador de diploma de curso superior, incluído pela Lei nº 13.317 de 2016.
Artigo 15. O adicional de qualificação a que incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma: 1. 12,5% em se tratando de título de doutor. 2. 10% se tratando de título de mestre. 3. 7,5% em se tratando de certificado de especialização. 4. Vetado. 5. 1% ao servidor que possui conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%. 6. 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior, incluído pela Lei nº 13.317 de 2016. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos no inciso 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso 5 deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso 5 deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 3º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá durante o afastamento o adicional que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgão da União ou Fundação Previdenciária Complementar do Serviço Público Federal do Poder Judiciário, FUNPRESP-JUD, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Redação dada pela Lei nº 13.317 de 2016. Artigo 16. Fica instituída a gratificação de atividade externa, GAI, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário referido no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função, comissionado ou nomeado para cargo de comissão. Artigo 17. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança, GAS, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário e de técnico judiciário referido no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. É vedada a percepção de gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função, comissionado ou nomeado para cargo de comissão. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. Artigo 18. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão e função comissionada é a constante nos anexos 3 e 4 desta lei, respectivamente. Parágrafo 1º. O valor fixado no anexo 3 desta lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, adotando-se até essa data as retribuições constantes no anexo 6 desta lei. Parágrafo 2º. Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei e ao cedido no Poder Judiciário investido em cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescido de 65% dos valores fixados no anexo 3 desta lei. Redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. 1. Revogado. Redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. 2. Revogado. Redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. Parágrafo 3º. O servidor integrante das carreiras de que trata essa lei e o cedido ao Poder Judiciário, investidos em função comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente acrescido dos valores constantes do anexo 8 desta lei, incluído pela Lei nº 12.774 de 2012. Disposições finais e transitórias. Artigo 19. Os cargos de provimento efetivo das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário, a que se refere o artigo 3º da Lei nº 10.475 de 27 de junho de 2002, são estruturados na forma do anexo 5 desta lei. Artigo 20. Para o efeito da aplicação do artigo 36 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 90, conceitua-se como quadro a estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção nos termos da lei no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Artigo 21.
os concursos públicos realizados ou em andamento na data da publicação desta lei para os quadros de pessoal do órgão do Poder Judiciário da União são válidos para ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observados a correlação entre as atribuições, as especialidades e o grau de escolaridade. Artigo 22. O enquadramento previsto no artigo 4º e no anexo 3 da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 96, estende-se aos servidores que prestarem concurso até 26 de dezembro de 96 e foram nomeados após essa data, produzindo todos os efeitos legais e financeiros desde o ingresso no quadro de pessoal. Artigo 23. Vetado. Artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão das unidades componentes e de sua estrutura. Parágrafo único. Os órgãos de que trata esse artigo ficam autorizados a transformar sem aumento de despesas no âmbito de sua competência as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Artigo 25. Serão aplicados aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observado que o respeito resolveu o Supremo Tribunal Federal. Artigo 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho de Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de sua competência, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios e procedimentos no prazo de 180 dias, a contar de sua publicação. Artigo 27. A elaboração dos regulamentos de que trata esta lei pode contar com a participação das entidades sindicais. Artigo 28. Os dispostos nessa lei aplicam-se no que couber aos aposentados e pensionistas nos termos da Constituição Federal, redação dada pela Lei nº 12.774 de 2012. Artigo 29. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas aos órgãos do Poder Judiciário do Orçamento Geral da União. Artigo 30. A diferença entre o vencimento fixado por esta lei e o decorrente da Lei nº 10.475 de 27 de junho de 2002 será implementada em parcelas sucessivas não cumulativas, observadas a seguinte razão: 1. 15% a partir de 1º de junho de 2006. 2. 30% a partir de 1º de dezembro de 2006. 3. 45% a partir de 1º de julho de 2007. 4. 60% a partir de 1º de dezembro de 2007. 5. 80% a partir de 1º de julho de 2008. 6. Integralmente a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 1º. Os percentuais das gratificações previstas nos artigos 13, 14, 16 e 17 desta lei incidirão sobre os valores constantes no anexo 9 desta lei, mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O percentual das gratificações de que tratam os artigos 16 e 17 desta lei será implementado em parcelas sucessivas não cumulativas, incidindo sobre os valores constantes do anexo 9 desta lei, observadas a seguinte razão: 5% a partir de 1º de junho de 2006, 2. 11% a partir de 11 de dezembro de 2006, 3. 16% a partir de 1º de julho de 2007, 4. 21% a partir de 1º de dezembro de 2007, 5. 28% a partir de 1º de julho de 2008 e 6. Integralmente a partir de 1º de dezembro de 2008. Parágrafo 3º. Até que esteja integralizado o vencimento básico previsto no anexo 9 desta lei, será facultado excepcionalmente aos servidores referidos no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei optar pela percepção da gratificação de atividade externa, GAI, ou da função comissionada que exerçam, observado o disposto no artigo 18 desta lei. Artigo 31. A eficácia do disposto desta lei fica condicionada ao atendimento do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 33. Ficam revogados a Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 96, a Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, a Lei nº 10.417, de 5 de abril de 2002 e a Lei nº 10.944, de 16 de setembro de 2004. Brasília, 15 de dezembro de 2006,
centésimo 85º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio Tomás Bastos, Paulo Bernardo Silva, Dilma Rousseff. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 15 de dezembro de 2006, edição extra, e republicado no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2006.